Olá, eu me chamo Rafaela Lobato, sou formada em licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará e atualmente sou professora e coordenadora da educação básica e técnica do Instituto Estadual Carlos Gomes. O meu processo educacional é intitulado de CODIM, Concerto Didático Interpretativo, fruto da dissertação de mestrado CODIM, Trilha de Aprendizagem para Estágio Supervisionado em Música. Em 2020, comecei a ministrar aulas na disciplina de Estágio Supervisionado em Música, que pertence ao último período do curso de Bacharelado em Música do IECG. Diante dessa experiência, ao entrar no BPG-CIMES, percebi que essa seria uma valiosa oportunidade de contribuir para a realidade que já estou inserida e buscar formas de aprimorar a minha atuação, dialogando, repensando, experimentando melhorias nas estratégias de ensino-aprendizagem com os estudantes. Este processo é um resultado direto de uma pesquisa realizada no meu próprio ambiente de atuação profissional, o curso de Bacharelado em Música do Instituto Estadual Carlos Gomes, e que dá contribuições para esse locus. O referido processo desenvolvido é destinado a docentes de música e busca contribuir com a formação do músico profissional, e consistirá em uma trilha de aprendizagem dentro de um website prototipado, voltado a auxiliar os professores e alunos a conceber um concerto didático interpretativo. No website prototipado, onde consta o nosso processo educacional, há a página inicial, onde apresentamos informações gerais sobre todo o conteúdo, bem como o menu de acesso a outras páginas do website, um resumo das etapas em uma ilustração que remete a um disco de CD, além de uma galeria de fotos abaixo, com fotos de cada uma das etapas que foram registradas na rodagem do piloto que se originou o processo educacional. Cada etapa exposta apresenta nomes em italiano para fazer alusão a termos que usamos na música, geralmente quando estamos ensaiando ou até mesmo no próprio dia da apresentação. Em cada aba que contém os passos da trilha, há uma descrição que consiste em cada uma das etapas. Como fazer cada uma delas, sendo que na primeira etapa, prime acorde, contém algumas referências sugeridas. Nas etapas La Celta, Instrumentazione, Prova Musicale e Ritornello, existem materiais sugeridos para o uso do professor. E na etapa Tutti, consta um link que dará acesso automático a outra aba denominada de O Piloto, onde o usuário poderá assistir à experiência cuja originou-se o processo educacional. Apesar de ser feita dentro de um ambiente específico de ensino superior do Pará, a trilha tem possibilidade de atender o ensino técnico, cursos de graduação em música e escolas não formais de ensino de música. Com isso, acreditamos na potencialidade que o processo educacional apresenta e na contribuição para o ensino-aprendizagem de música. Quero agradecer a oportunidade de deixar registrado o meu processo educacional. Até logo! Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Ramos, eu sou formado em licenciatura plena em música pela Universidade do Estado do Pará e em bacharelado em composição e arranjo pela parceria entre a Universidade do Estado e a Fundação Carlos Gomes. Eu sou professor da Fundação Carlos Gomes no nível superior na disciplina de harmonia, contraponto e editoração musical. A gente vai falar sobre o Contrapontando, que é uma proposta de percurso de ensino-aprendizagem que foi materializada na forma de um roteiro digital.
A motivação por trás dessa pesquisa foi que, ao assumirmos a disciplina de editoração musical, a gente teve dificuldade em encontrar algum processo de ensino-aprendizagem que já tivesse sido sistematizado para a educação de notação musical digital, que é essa notação musical intermediada pelos programas de editoração de partitura. Dada essa falta de sistematização, acabamos por nos propor a realizar essa sistematização e construir esse roteiro. O próprio nome do processo se refere a uma técnica de composição, o contraponto, que basicamente é um entrelaçamento entre melodias diferentes que funcionam muito bem sozinhas, mas que juntas acabam formando uma outra coisa, uma relação harmônica entre elas. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse processo é contrapontando várias teorias. A saber, são basicamente 4. A teoria espiral de Swanwick, que trata do desenvolvimento musical. O autor, ele elenca várias camadas do desenvolvimento musical que acontecem naquela pessoa que está estudando música. Temos também os 2 quadros de competências digitais que foram desenvolvidos pela União Europeia, o Digicomp 2.1 e o Digicomp Edu. Esse é voltado para os educadores. A 4ª foi a taxonomia de Bloom, que é uma hierarquia de níveis cognitivos que o participante vai identificar que ele tem durante o processo. Deixa eu mostrar para vocês agora como é essa materialidade. Como vocês podem ver aqui, a gente inicia com uma capa, o sumário. As primeiras notas aqui a gente apresenta para vocês um pouco o que está acontecendo, que produto é esse, qual é a finalidade dele. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é uma tentativa de síntese de todo esse processo. Então a gente tem aqui os módulos todos apresentados, eles estão essa forma piramidal, né, misturando exatamente as referências da pirâmide que Bloom organiza e da espiral que Swanwick organiza. E a gente pode verificar também que aqui na direita a gente tem a aproximação do que está acontecendo dentro desse roteiro com cada uma das teorias que foram aproximadas dentro desse roteiro. A gente pode verificar aqui que o módulo 1 ele tem 2 fases, que são basicamente mapeamentos do que está acontecendo com esses estudantes, de quem é que vai participar. Vamos entender quem é esse estudante que vai participar do Contrapontando. No módulo 2, a gente tem um subsídio dessas questões tecnológicas, de como manipular a tecnologia. E a partir do módulo 3, a gente inicia, de fato, a integração de competências digitais e competências musicais, que vai gerar futuramente a notação musical digital. Então a gente inicia com a primeira fase sendo a introdução à técnica de escrita digital. A partir daí, tudo vai ficando cada vez mais complexo, tanto do ponto de vista de dificuldade dos exemplos utilizados, quanto na quantidade de elementos musicais que vão ser trabalhados em cada uma das fases. Até que a gente chega no módulo 7, que é quando o estudante consegue criar a sua própria notação musical. Então, se a gente continuar andando aqui, vai apresentar para vocês um pouco do que foi cada uma dessas teorias. A gente começa a falar um pouco de Bloom, depois a gente começa a falar do Digicomp, a diferença do Digicomp 1.0 para o Digicomp 2.1. A partir daí, a gente começa a falar um pouco do Digicomp Edu, finalmente chegando na teoria de Swanwick. Mais à frente aqui, a gente começa a falar sobre como se desenvolve esse roteiro, o que acontece em cada módulo especificamente, e mais para frente a gente começa a conhecer os módulos. Observe que a estrutura dos módulos é sempre a mesma. O nome do módulo aparecendo em cima, o nome da fase, o número da fase, a descrição da fase, o objetivo de cada uma dessas fases, diretrizes para o educador, procedimentos sugeridos, objetivo de aprendizagem para o participante, e lá embaixo a gente tem alguns materiais de exemplo, e mais embaixo quais são as camadas de apropriação de conhecimento e de competências digitais acionadas nessa fase. Conforme as fases vão mudando, conforme as páginas vão passando, as cores vão mudando, a estrutura se permanece a mesma, mas as cores vão mudando, o que faz com que a gente não se perca em que momento a gente está daquela figura síntese que eu mostrei no começo. Aqui as cores vão nos ajudando a entender a passagem dos módulos, até a gente chegar no último módulo, e depois disso nós temos as referências. Então, de volta aqui, eu agradeço pela possibilidade de participar dessa mostra. Um abraço.